Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Esse é o episódio 2 dessa série que eu gosto de chamar da série Erros do Estudante, que está, vamos dizer assim, na segunda temporada. E o erro que eu vou trazer para você aqui, que pode estar acontecendo com a tua preparação, é simplesmente no que focar para conseguir alinhar cada vez mais o acerto de questões. Porque, querendo ou não, quando a gente está lá na sala de aula e os professores começam a resolver questões, a gente entende, tá, beleza, vai para o simulado, consegue aplicar de certa forma aquilo ali, só que algumas pessoas não conseguem concretamente aumentar em um período menor de tempo, vamos dizer assim. E existe uma habilidade que você está deixando de aplicar aos teus estudos, que pode fazer com que você melhore em acertos de questões. Uma das dúvidas muito comuns aqui que as pessoas deixam para mim é: Arthur, como que eu entendo melhor uma questão? Às vezes eu não sei o que ela está querendo dizer, e aí eu travo e não consigo acertar. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Se você se interessou, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, clicar em gostei, deixar nos comentários aqui o que você achou dessa série, se a gente faz outras temporadas, se a gente coloca mais episódios, enfim, tua sugestão de vídeo. E vamos agora, sem mais enrolação, falar sobre como você pode melhorar. Muito do que os estudantes fazem na sua preparação é desalinhado em relação ao que vai acontecer no dia, né? Por isso que eu sempre falo, a prova ela não está interessada na quantidade de horas de estudo que você tem, no tempo que você está dedicando, no curso, no preparatório que você faz, na estratégia mais mirabolante que você usa, que usa, né? Ela está interessada na capacidade que você tem de acertar questões. E sempre quando você tiver com dificuldade de saber o que fazer, lembre do que vai ser exigido de você na prova. Isso faz com que você abra os olhos para uma situação onde você identifica certinho o que você precisa fazer. Quais são as habilidades que você precisa ter para acertar questões? Primeiro, uma estratégia de resolução eficiente. Ou seja, nós sabemos que a prova, por exemplo, do Enem, ela vai precisar que você tenha manejo do tempo, que você saiba lidar com o tempo. E para lidar com o tempo, você precisa ter um jeito de fazer as questões. Então, um jeito interessante, por exemplo, nossa, eu tenho umas 12 estratégias que eu ensino de resolução de prova, mas aqui eu vou dar uma para você que é a que é mais utilizada, que as pessoas têm mais resultado. Quando você começa a ler pelo enunciado, e o enunciado vai te dizer se você vai precisar do texto motivador ou não. E aí, se você olhar o enunciado lá, fazer 3 marcações no enunciado com as 3 palavras principais do que ela quer de você, assim você vai direcionar a tua mente para um certo raciocínio. Um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas é: alguém chega para te contar uma história e fala assim, ei, eu tenho um babado fortíssimo para te falar. Quando ela faz isso, ela gerou uma expectativa em ti. E aí, se de repente ela chega e fala assim, tomei 2 copos de água hoje. Nossa, completamente desalinhado, né? Porque tu esperava um babado, de repente vem uma coisa que você não tá condizente com isso. E o que acontece na prova do Enem é isso. Se você começa a ler pelo texto, às vezes você vai ser direcionado numa linha de raciocínio e tua expectativa vai ser completamente diferente do que ele quer que você responda. Então, veja o comando, a pergunta, o enunciado, aquela parte lá que vem depois do texto. E aí, depois que você grifar as 3 palavras principais, você vai ver se exige mesmo do texto ou não. Uma outra estratégia só para pontuar é quando você vai precisar dos textos, principalmente na parte de humanas e de linguagens, dá uma olhadinha no rodapé do texto e vê se tem algum tipo de autor que te direcione para alguma área. Por exemplo, se você vai ler uma poesia, se tiver lá Olavo Bilac, você tem que fazer uma correlação de que escola literária esse cara é, porque isso já faz sua mente direcionar as expectativas para as características daquela escola, para quais são os outros autores principais, como ele pode cobrar esse conhecimento de você e para organizar esse vídeo da melhor forma possível. Lembrem, por mais que assistir aula seja uma coisa que ajuda muito, até porque um professor, quando ele chega para você, ele facilita o entendimento de um assunto. Mas lembrem sempre, a forma que você vai resolver a questão é pela leitura. Então, quanto mais leitura tiver no teu ambiente de estudo, mais capacidade interpretativa você vai ganhar. E a leitura, ela não precisa ser uma leitura bitoladinha. Leia textos que você gosta, leia textos que façam você conseguir ler por mais tempo, porque isso vai te dar resistência físico-mental também na hora da prova. Faça questões não simplesmente olhando alguém fazer, você fazendo mesmo. Treine de uma forma onde você começa a compreender, começa a ver como que os conteúdos são cobrados. Uma coisa é ter o conhecimento,
Outra coisa é pegar esse conhecimento e usar ele ao teu favor para você acertar questões. Então, não cometa mais esse erro, tenha estratégia de resolução e saiba que a leitura precisa estar do teu lado para você ser mais rápido e eficaz. Beleza? Muito obrigado, esse foi o episódio 2. Não esquece de deixar o teu gostei e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.